Muito bem, gente. Para quem, mais uma vez, né, aliás, boa tarde para todo mundo. Hoje eu quero falar com vocês, hoje eu vou falar com vocês, aliás, sobre uma parte da história, uma parte da história muito importante que, aliás, então já dei, né, o que eu vou falar hoje. Eu vou falar mais um pouco de história da arte. Eu vou atravessar agora quase 2000 anos de história para poder chegar no Renascimento, que é o que a gente já está vendo agora, que vocês já estão vendo agora com o trabalho que vocês estão fazendo. Ainda hoje, na nossa aula, eu ainda quero falar um pouco do trabalho, que todos vocês vão ter que entregar ele hoje, né? Então, ainda dá tempo, quem ainda não terminou, de colocar, acrescentar mais alguma coisa, dependendo do que a gente conseguir conversar aqui na aula. Então, vamos começar a falar primeiro do Renascimento, né? Deixa eu botar um mapa aqui para ficar mais fácil. Todo mundo está conseguindo visualizar o mapa que apareceu aí? Sim. Beleza. Nossa, toda hora fica aparecendo uns pop-up aqui, me atrapalha tudo. Vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo um mapa aí do Mediterrâneo. Toda a nossa história agora, ela vai acontecer aí no Mediterrâneo. Espera aí que faltou abrir mais um negócio aqui ainda. Então, vamos lá, gente. A última coisa que a gente falou da história da arte foi nós paramos lá na Grécia. Lembra dos gregos que pensaram a democracia, que pensaram a cultura, as esculturas, o homem como medida de todas as coisas. Muito bem. Isso foi lá no século V, mais ou menos, antes de Cristo. Só que temos que lembrar um detalhe importante, né? Os gregos, eles fundaram essa ideia de democracia e cultura baseado no sistema político deles, né? Ou melhor, no sistema de política externa deles. Ou seja, pilhar, saquear, escravizar. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, quando lembra do direito grego, da arte grega e tal. Pois bem, os gregos, ou melhor, o mundo gira, né? E um belo dia os gregos se tornaram escravos dos romanos. Então a gente está aqui na Grécia, vocês estão vendo no mapinha aí, né, a Grécia, e é eis que Roma surge agora como a bola da vez, como o império da vez. Os romanos, aliás, espera que tem alguém entrando. Vamos lá. Os romanos, eles foram um dos maiores, talvez o maior império da antiguidade. Toda essa área que vocês veem no mapa aí foi parte do Império Romano. Eles tinham colônias em todas as costas de todos os países do Mediterrâneo e além dele. Então, eles foram uma força muito poderosa. E a história da humanidade teria sido uma sucessão de impérios comendo impérios, escravizando pessoas, se não fosse uma mudança fundamental, né? Que foi o nascimento, o surgimento, melhor dizendo, de Jesus Cristo. De repente, surgiu essa figura, e eu estou falando surgimento, né? Não estou falando nascimento, porque o Cristo bíblico, ele é muito diferente do Cristo histórico. A ideia de Jesus Cristo, ela perpassa todas as questões sociopolíticas, culturais, econômicas da nossa vida. Mas, então, eu não vou meter aqui ao Cristo cristão, exatamente, ao Cristo bíblico. Eu vou falar dessa figura histórica que é o Jesus Cristo. Pois bem, o mundo teria sido uma sucessão de impérios subindo, se crescendo e se destruindo, se não fosse o surgimento de Cristo. O que isso desencadeou?
Com o surgimento de Jesus Cristo, começou a surgir o movimento cristão, que ele ia contra a ideia romana de politeísmo, e não só de politeísmo, né, de dominação. Hoje eu estou chutando a mesa aqui, gente, desculpem a câmera balançando e os barulhos, né? Muito bem. Com a ideia do cristianismo, era uma ideia assim, muito globalizante, era uma ideia de que todos eram iguais, e isso foi conquistando adeptos. Até o momento, no século IV depois de Cristo, em que o imperador Constantino resolveu converter todo o reino ao cristianismo, todo o império romano, perdão, ao cristianismo. Só que isso teve uma consequência gigantesca, porque então a igreja, que era um grupinho de pessoas, né, que vivia escondida pelos cantos, se vocês virem a história da Igreja Católica, ela começa com, com pessoas nas catacumbas, né, as famosas catacumbas. Então, de repente, eles não tinham mais que se esconder, de repente eles tinham apoio do governo. Isso, nos séculos seguintes, transformou a igreja numa coisa extremamente poderosa, mas extremamente poderosa no sentido ruim, porque a igreja, ela se tornou tão poderosa e em determinado momento ela esqueceu totalmente da questão religiosa e se tornou uma instituição política. E ela determinava, chegou ao ponto de determinar qual rei era melhor para ela, qual rei deveria governar ou não determinado país pelo bem dela. Mas mais do que isso, a igreja eliminava os seus concorrentes, os seus opositores, os seus críticos. A história da igreja, depois do começo do cristianismo, é de terror mesmo. É uma história de gente querendo massacrar o inimigo. E de todas as formas que você possa imaginar essa palavra, massacrar. Só que isso criou uma situação muito peculiar na Europa. Os europeus, né, deixa eu abrir um outro mapa aqui. Não sei se dá para ver muito bem. Esse é o mapa da Europa no século XV. Todas as partes coloridas são os reinos cristãos daquela época. A parte branca, as partes brancas, são os reinos muçulmanos ou outros. Então vocês podem perceber que a história da Europa, ela está totalmente vinculada à história do cristianismo. Muito bem. Até aqui tudo bem, gente? Eu só cheguei no comecinho, não. Só comecei ainda o negócio. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer perguntar qualquer coisa? Bom, vou continuar então. Muito bem. Com o tempo, ao longo dos séculos, né, esse domínio da Igreja Católica, ele criou uma situação, ele criou um espírito europeu, que é um espírito que a gente hoje chama do brasileiro, né? Apesar de toda a miséria, apesar de todo o sofrimento, a gente dá um jeitinho, se vira, se reinventa e segue em frente. Isso, muitos séculos depois, ia se transformar no tal do capitalismo, do espírito capitalista, do espírito do empreendedorismo, ok? Além disso, um outro movimento importante que vai acontecer lá no século VIII vai ser vai ser a Espera aí, pessoal, que eu perdi o mapa aqui. Não é esse aqui mesmo. Vamos lá, continuando. Um outro movimento importante que vai acontecer séculos depois da dominação da igreja vai ser as cruzadas. Alguém sabe o que são as cruzadas? Alguém aí pode me falar o que foram as cruzadas? Foram batalhas, não teve? Não foi? Que mais? Foram batalhas, que mais?
Era a igreja que estava por trás, não era? Que mais? Eu Uma tentativa de queria tomar Jerusalém. tomar Jerusalém. Oi? Tomar Jerusalém. Isso. Muito bem, pessoal. Deixa eu tentar mudar o nosso lugar aqui de trabalho, que tem mais gente trabalhando aqui na casa e aí eu não estou conseguindo concentrar aqui para olhar para vocês. Deixa eu tentar mudar aqui sem perder a iluminação. Espera aí, gente. Hã? Não, não, tá tudo bem. Vamos lá, gente. Olha, vocês aproveitem e conhecem a minha casa também. Um pedaço da minha casa. Vamos trabalhar aqui no quarto. Ai. Tá todo mundo aí ainda? Estão me vendo? Acho que não perdi a conexão, não, né? Não. Ah, maravilha. É que tem lugar da casa que é melhor, tem lugar que é pior. Mas então, maravilha. Vamos lá, continuando. Muito bem, gente. Sim, as cruzadas, elas foram esse movimento da igreja para tentar reconquistar não só Jerusalém, mas os vários terrenos que eles estavam perdendo para os islâmicos, para os muçulmanos. Vamos lembrar que lá no século VIII surgiu, aliás, perdão, a figura do Maomé. E o Maomé, ele criou o islamismo, né? E eles começou a conquistar todos os territórios, vários territórios, aliás, europeus. Esse mapa antigo que vocês estão vendo aí, ele já é um mapa de depois da Reconquista Europeia. Mas aqui onde está a Castilha, né, hoje a atual Espanha, era reino muçulmano. A Turquia, que aparece aqui mais à direita, também era reino muçulmano. Tudo era reino muçulmano, praticamente. A Europa estava sendo consumida. Então, as cruzadas foram uma forma, uma tentativa de lutar contra essa expansão islâmica. E nisso aconteceu um fenômeno interessante, porque, porque no que reconquistaram Jerusalém, aumentaram as portas para o comércio com o Extremo Oriente. O Extremo Oriente é a China e a Índia, e aquelas regiões ali. Então, é dessa época que vem a famosa Rota da Seda, por exemplo, em que se trazia a seda da China para vender na Europa, entre outras coisas. Então, esse novo sistema de comércio e esse estabelecimento em Jerusalém, ele abriu para um enriquecimento gradual, bem devagar, com a Europa, da Europa, aliás, mas ao mesmo tempo ele permitiu o enriquecimento cultural da Europa. Vamos lembrar, né, que a Europa ainda estava na Idade Média, no século I, no século XI, perdão, só que a Europa também ela travava conhecimento com os árabes. E os árabes, ao contrário da igreja, que tinha queimado todos os livros da Grécia, né, a igreja tinha acabado com o conhecimento erudito, vamos chamar assim, da Europa. Mas os árabes não. Os árabes eles mantiveram esse conhecimento. Os árabes eles traduziram tudo do grego e do latim para o árabe e preservaram as obras do Aristóteles, do Platão, do Euclides e dessa turma toda. E quando começou a haver esse comércio, essa interação entre os povos,
e que foi mediada muito pelos judeus, né? Os judeus podiam transitar tanto no mundo cristão quanto no mundo islâmico. Então, quando começou a haver essa transição, também voltaram a circular na Europa os textos gregos em geral, do Platão, as obras em geral, as obras de arte, né, do aquelas esculturas, eu não vou lembrar nem o autor agora, nem o artista, aliás, mas começaram a circular de novo a ideia de que o homem é o centro, é o valor, é a medida de todas as coisas. Você lembra dessa frase que os gregos falavam? O homem é a medida de todas as coisas. Começou a circular de novo essa frase entre os europeus, uma coisa que até então estava extinta, né, por causa do domínio da igreja. Os europeus, eles eram um povo que só vivia desgraça, era fome, era peste, era miséria, era guerra, guerra santa, né? E aí começa a surgir esses valores, esses novos valores, ao mesmo tempo em que começa a surgir uma nova classe, que são os burgueses. Os burgueses eram os comerciantes, que faziam essa ponte entre a Europa e o resto e o Extremo Oriente ou Oriente Médio. Muito bem. Então a gente volta para esse mapa aqui. Ops. Então, pessoal, quando nós chegamos lá no século XIV agora, que está aumentando cada vez mais esse movimento, de um lado, né, crescendo a burguesia, do outro, crescendo o conhecimento, e de um outro, haver uma maior interação entre os povos, os personagens principais, eles vão estar aqui, ó, em Nápoles, em Gênova, em Veneza, todas essas pequenas repúblicas e reinos que eram a Itália naquela época. A Itália, como a gente conhece hoje, né, a República da Itália, ela não existia. A Itália só foi se consolidar como país lá no século XIX, em 1890, se eu não me engano. Até então, a Itália era um monte de reinos, de pequenas cidades-estados ou pequenos reinos. Por que isso? Porque era muito dinheiro, gente, porque eram muitas famílias que estavam enriquecendo e elas queriam criar suas zonas de influência. Então, elas tinham seus pequenos reinos aqui, ó. Então, a Itália vai se tornar a precursora, a pioneira nessa nova ideologia do humanismo, que é o homem como medida de todas as coisas, né? O humanismo tem justamente essa concepção. Tudo bem até aqui? Estão fazendo o link aí desde os gregos lá atrás, passando pelo cristianismo, a Idade Média, agora estamos chegando aí no século XIV. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Podem falar, gente. Não. Ok. Tudo isso é importante para a gente entender como as obras de arte que vocês já estão vendo, né? Vocês já viram aí que eu mandei para vocês, elas se encaixam nesse ambiente, nessa política, nesse mundo que estava em transformação. Então a gente está lá no século XIV e começa a surgir essas ideias humanistas. Muito bem. Logo depois, deixa eu... Isso. Logo depois, pessoal, no século XIV, no século XV, ou seja, entre 1401 e 1500, e um pouco antes disso também, começa a haver um movimento diferente da igreja. A igreja, ela não é besta, né? Ela percebe que começa a entrar muito dinheiro na Europa. E não tem como ela falar para os europeus, ó, vocês parem de fazer comércio porque nós proibimos. Não, ela só ia perder com isso. Então, o que que ela faz? Ela começa a cobrar mais dízimo das pessoas. Ela começa a falar, ó, já que vocês vão trabalhar com dinheiro, com especulação, com usura, que são pecados, segundo a Bíblia, então vocês podem pagar para a igreja para que a gente perdoe esses pecados. Percebam que isso aí vai ter uma consequência muito maior depois, né?
Se vocês lembram um pouco da história, vocês já até sabem o que que é. Então, muitos desses novos ricos, dessa classe burguesa que surgiu, já começou a surgir lá no século XIV, no século XV, ela começa de fato a pagar para a igreja. Mas ao invés de pagar em dinheiro, né, muitos pagavam em dinheiro, é claro, e a força da igreja só aumentou nesse tempo, só que ao mesmo tempo começaram a pagar em obras de arte. Então, muitos artistas, é dessa época que vem a ideia do mecenato, do meceno, da figura do mecenas, que podia ser um nobre, podia ser um comerciante rico, ou podia ser a própria igreja, que patrocinava uma pessoa para pintar, para criar esculturas, para criar literatura, para criar alguma forma de arte. Mas então, de repente, né, graças ao humanismo e essa entrada de dinheiro, a arte começa a ser valorizada. Lembrando daquela, não sei se vocês já ouviram falar, o triângulo das necessidades. Então, a primeira necessidade do ser humano é comida e abrigo. Isso é o instinto básico nosso de sobrevivência. A primeira coisa é água e comida. Depois é abrigo, segurança. Em seguida, começam coisas mais como conforto, relações, comunicação, relações pessoais, né? Quando você tem tudo isso satisfeito, aí você começa a ir para a educação, para a erudição, para a elevação da alma, coisas assim. A Europa, nesse momento, e aliás, eu estou falando das pessoas ricas, né? Porque os pobres sempre serão pobres e miseráveis, mas eu estou falando desse grupo de pessoas ricas. Eles estavam satisfeitos já, tinham comida, tinham abrigo, tinham segurança, tinham relações, tinham boas relações pessoais, começaram a investir em erudição, em cultura. Então aí surge a figura do mecenas, eles não tinham mais onde enfiar dinheiro, e ninguém lá estava afim de ajudar os pobres, né, como sempre, começaram a investir em cultura. E aí surgiram as grandes figuras do renascimento artístico propriamente. Que ano isso mais ou menos? A gente ainda está falando do século XV. Nós estamos falando isso no século XV. O Renascimento ele começa propriamente, o Renascimento, a expressão artística do Renascimento começa no século XV, na segunda metade do século XV. Outro fenômeno que acontece ao mesmo tempo, que é o aumento do conhecimento, leva a novas invenções. E uma invenção fundamental nessa época vai ser a prensa de Gutenberg. O que é isso, pessoal? O que é a prensa de Gutenberg? Hum? O que é essa coisa que vocês estão vendo aí? É tipo uma máquina de jornal. Uma impressora, uma máquina de jornal. O que mais? O que mais, gente? Vocês estão no caminho, é isso mesmo. Só que, inicialmente, o Gutenberg, né, quando inventou, e na verdade não foi só ele, né, teve uma outra pessoa também, o Gutenberg foi inventor, mas teve um cara que pagou para ele inventar isso, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas então, inicialmente, a prensa do Gutenberg, ela servia para imprimir livros, especialmente fólios, né, como a gente chama, que eram pedaços grandes de folha e que eram dobrados em duas ou três, faziam duas ou três dobras, e a pessoa lia, aí depois eles cortavam e prendiam um do lado e formavam livros. Essa invenção, ela é fundamental, sim, ela é fundamental justamente por causa disso,
Porque antes, para você escrever um livro, para você tirar uma cópia, por exemplo, do livro do Aristóteles, o livro República, o livro do Platão, né, a República, você levava um ano. Um cara sozinho, copiando o livro, levava tipo um ano para copiar um livro. Um cara fazendo um trabalho desse. Com a prensa de Gutenberg, ó, a prensa funcionava assim, ó. Aqui onde está escrito cabeça de tipo, eles posicionavam as letras viradas para cima, né? Passavam a tinta, essas coisinhas vermelhas aqui do lado são as almofadas de tinta que eles passavam sobre os tipos são as letras, né? E eles organizavam os tipos em linhas e páginas. Então eles pegavam essa parte aqui, ó, essa parte, esse suporte, colocava a folha aqui, botava a folha em cima dos tipos, jogava embaixo da prensa e puxava essa alavanca. Puxando essa alavanca é como se fosse um imenso carimbo, né? Eles carimbavam as letras na folha. Então, de repente, você conseguia fazer agora 100 livros, 100 Repúblicas de Platão em um mês. Porque esse processo aqui é todo manual, né? Então, você tinha que tirar os tipos, você imprimia a página 1, tirava todos os tipos, colocava todos os tipos da página 2, imprimia de novo. Tirava todos os tipos, colocava os tipos da página 3, imprimia de novo. Então, ainda assim, demorava um pouco, né? Não é igual as impressoras, as grandes impressoras offset que a gente usa hoje para fazer jornal e livro. Mas ainda assim, você conseguia imprimir 100 livros da República de Platão em um mês. Então, a explosão do conhecimento que veio com isso foi gigantesca. Em 50 anos, já haviam 250 prensas de Gutenberg em toda a Europa. Então, imagine a quantidade de livros que começaram a ser publicados, imagine a quantidade de conhecimento que começou a ser disseminado nessas décadas seguintes. E, mais uma vez, a Itália, ela estava sempre ali como a pioneira do negócio, porque é ali que estavam as pessoas mais ricas. E é ali que havia o maior disseminamento e a maior concentração de mecenas, né, de pessoas dispostas a apadrinhar artistas para criar essas obras. Então, tipo, é meio como que a internet é hoje para nós. Quando a internet surgiu, e essa possibilidade de ter acesso a todo esse conhecimento é o que eles viveram naquela época. Vocês já cresceram dentro dessa realidade, né? Para mim, isso é mais. Eu que vi a internet surgir e ser o que é hoje, eu consigo ver um pouco mais amplamente isso. Vocês já nasceram nela, vocês não tiveram assim o uau, meu Deus, o que é internet? Olha que incrível. Que bom, né, que vocês já nasceram nessa logo depois. Mas então, aí nós vamos ter um outro fenômeno, dois outros fenômenos importantíssimos advindos disso. Então, vamos lá de novo. Vamos relembrando, ó. A Europa, ela tinha esse espírito empreendedor já, porque a igreja, né, por muito tempo fez os europeus assim se acostumarem às adversidades. Então eles tinham essa vontade de vencer, associado a esse comércio intenso que havia com o Oriente Médio e com o Extremo Oriente, associado com essa troca de cultura, informação e livros e textos acadêmicos e outros também que houve junto com o comércio, associado também ainda com essa flexibilização da igreja sobre o que seria pecado, essa aceitação, né, da, de que houvesse o comércio, desde que ela fosse paga por isso, isso levou nesse momento do Renascimento, que é lá, mais ou menos lá para a última década do século XV, lá para o ano de 1490. Não é à toa que é justamente nessa época que surge Cristóvão Colombo, olha só, um cara que reaprendeu que a Terra era redonda, porque até isso a igreja tinha privado as pessoas, né, de saberem,
A igreja dizia que a Terra era o centro do universo e que era plana. Então as pessoas reaprenderam que a Terra era redonda e o Cristóvão Colombo se dispôs, como havia muito dinheiro sobrando, ele pôde ter patrocinado uma viagem para provar isso. A viagem de Cristóvão Colombo, gente, é um evento assim espetacular, porque mostra como o povo estava com tempo sobrando e com dinheiro sobrando naquela época, para poder injetar dinheiro num cara que era louco, né? E que pretendia provar que a Terra era redonda, indo até o outro lado da Terra, dando a volta na Terra. Então, para vocês verem como era o grau de confiança das pessoas, o grau de pujança das pessoas nessa época. Só que isso teve uma consequência. Essa flexibilização da igreja, esse aceitamento, né, essa aceitação da indulgência, levou, em 1520, ao Martinho Lutero a protestar contra isso e criar a famosa Reforma Protestante. Então percebam que todos esses eventos que a gente lê assim separado na história, né? Reforma Protestante, Renascimento, Descobrimento, esses três grandes eventos, vamos ficar só nesses, né? Reforma Protestante, Renascimento e Descobrimento, eles não são separados. Eles aconteceram todos juntos. Um é consequência e está diretamente relacionado com o outro. Então, tudo isso concorreu para transformar o mundo no que ele é hoje. E as obras de arte são apenas um sintoma disso. As obras de arte não são o Renascimento em si. Elas são uma amostra do que foi produzido nessa época, graças a esses artistas. Nossa, eu nem mostrei aqui, né? As obras de arte dessa época, pessoal, elas são um acúmulo, elas são um sintoma de como todo mundo tinha dinheiro nessa época. Todo mundo, de novo, né? Todo mundo rico dessa época. Todo mundo que podia ter um comércio com a China, com a Índia, com os árabes nessa época. Então percebam, né, que essas obras elas são uma consequência. O Renascimento ele não é as obras. As obras são uma consequência do Renascimento. Tudo bem até aqui? Eu falei demais agora, né? Joguei muita informação para vocês. Tem alguma dúvida, gente? Tudo isso, né, novamente frisando, começa devagarinho lá no século 13, 14, lá em 1300, mais ou menos, 1301, e vai ter o pico, né, vai ter o clímax lá pelo ano 1500 mesmo, que é quando tem o descobrimento, que é quando surgem figuras como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, entre outros, e logo depois quando vem a Reforma Protestante. Podem perguntar, gente. Querem perguntar alguma coisa? Sim, não? Tudo bem até aqui? Eu sei que é muita informação, mas esse é um período importante da história da humanidade que vocês precisam saber. Depois vocês podem procurar também. Eu olhei a página da Wikipédia, a página do que fala sobre Renascimento, né? Eu olhei dias atrás aí também, e ela é bem confiável, viu? Tem bastante informação boa lá que vocês podem pegar para reforçar isso, mas aprendam essa parte não só pelo Enem, não só para aprender para falar no Enem, mas também e principalmente porque entender essa época da humanidade ajuda a entender como é que é o mundo atual, como é que é o nosso mundo atual. Muito bem, gente. Se ninguém se manifestou, eu suponho que todos entenderam. Então, agora eu vou falar aqui um pouco do trabalho que eu quero que vocês façam e que algumas pessoas me pediram, né, para esclarecer melhor. Vamos pegar uma obra qualquer aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, do Santa Croce. Tá todo mundo vendo o quadro aí? Sim? Sim. Ok.
Então, ó, pessoal, o que que eu pedi para vocês? Que vocês façam uma análise dessa obra, baseado no que nós aprendemos na sala. Vamos procurar aqui, ó, os 4 elementos que eu falei: perspectiva, sombreamento, composição e proporção. A proporção, ó, vocês percebem na relação das pessoas. Adriano, mas essa obra Oi, não está nas outros trabalhos? essa é uma das obras que aparece lá, sim. E a gente já fez ela? Essa aqui não, do Santa Ah, Croce não. ok. Bom, se alguém fez por conta aí, se alguém já tinha visto essa obra antes, maravilha. Mas eu ainda não tinha apresentado ela para vocês. Eu apresentei na semana passada, quando eu mandei a atividade para vocês. Mas eu acho que mostrou em alguma hora, não mostrou? O que eu mostrei, gente, foi a última ceia do Da Vinci. Só que existem várias últimas ceias. Ó, tem a última ceia do Van Aerst, tem a última ceia do Santa Croce, tem a última ceia do Da Vinci, tem várias últimas ceias, ok? Por que que tem tantas obras assim, tantas obras bíblicas, pessoal, baseado em tudo que nós falamos aí? Por que que tem tantas obras do Renascimento são histórias da Bíblia? Hum? Podem chutar. Por que, gente? Tem tantas obras, melhor dizendo, dos artistas do Renascimento são histórias da Bíblia, são passagens da Bíblia. Foi no Renascimento que a igreja tentou retomar o poder, a influência dela? Quase isso. Tem a ver obviamente tem a ver com a igreja. E com essa influência, esse poder dela. Mas não tem a ver com retomada. É uma parte, sim, da influência da igreja na época, como o Vitor falou aí no chat. Mas é um detalhe um pouquinho mais sutil do que isso. Vamos lembrar de novo, ó. A igreja começou a cobrar, a igreja não tinha como impedir o espírito capitalista que estava nascendo naquela época. Não tinha como impedir as pessoas de ganharem dinheiro. Então ela começou a cobrar das pessoas que pagassem para ela, para ganhar dinheiro. Só que muitas pessoas não estavam afim de pagar em dinheiro. É como você pensar hoje assim, como você pensar num escambo. Eu sou bom em fazer arrumação de festa, por exemplo. Então vamos fazer uma troca. Você faz um determinado serviço para mim e eu pago montando um pedaço da sua festa, ao invés de eu pagar em dinheiro. Entenderam? Então esses quadros, essas obras, eram uma forma de pagamento que as pessoas faziam, eram as formas de indulgência que as pessoas pagavam para a igreja, ao invés de pagar dinheiro. E é óbvio que a igreja ia querer que se mostrassem motivos religiosos nas suas obras, né? Já que estavam sendo pagas com isso, elas não iam querer que, por exemplo, um pintor fizesse uma pintura de um homem ou mulher transando. Já que você vai me pagar em arte, então que seja uma arte que eu gosto, uma arte que eu quero, uma arte que eu primo, que eu gosto, que eu prefiro, né? Entenderam? Então, sim, tem a ver com influência, tem a ver um pouco com poder e tem a ver com a igreja. Mas era isso. A imensa maioria dessas obras
fala da Bíblia porque eram obras dadas à igreja. Eram obras eram pagamentos de indulgências para a igreja. Então, vamos voltar aqui, ó, rapidinho, que nós já estamos... O tempo está passando. Olha só, gente. O que que vocês podem... Primeiro tem a questão histórica, né, que eu pedi para vocês verificarem. Tentar encontrar alguma coisa da obra, do autor, para vocês também se situarem esse autor na época que ele viveu, que, como eu falei, né, estava todo esse caldeirão efervescente de cultura e riqueza se misturando aí. Então, vocês aprendendo sobre a obra e sobre o autor, vocês podem aprender mais sobre a época. E também tem os aspectos técnicos. Ó, por exemplo, de onde é que vem a iluminação que está iluminando todas essas pessoas aqui? Percebam, ó, esse canto aqui está mais iluminado. Olha aqui um jogo de sombra. Vocês estão vendo o mouse aí, né? Mouse, vocês estão acompanhando o mouse andando na tela aí, né? Sim? Sim. Então, maravilha. Ó, olha esse canto direito em cima aqui, ó. Olha como que a sombra está projetando nesse nicho da parede. Olha como a sombra está projetando aqui no pescoço das pessoas, ó. Da onde é que vem essa luz, gente? Essa luz está vindo de algum lugar aqui, ó, à esquerda e da posição do observador. Essa luz não está vindo dessa janela que está aqui atrás. Essa janela praticamente não afeta em nada a iluminação do ambiente. Então, como é que o jogo de luz e sombra trabalha nisso? Olha só, as sombras são todas projetadas para frente e para a direita. Isso aqui é uma análise, isso aqui cria esse senso de profundidade na imagem. A perspectiva, como é que a perspectiva está trabalhando aqui, ó? Olha essa parede no fundo. A perspectiva aqui está trabalhando, ó, olha os detalhes aqui nas colunas, no sentido de criar esse espaço atrás do Jesus Cristo aqui, né? Nesse caso, essa figura do sempre é o Jesus Cristo. Então, olha como ela trabalha para criar um senso de profundidade aqui. Tem uma outra obra também. Essa obra aqui também, ó. Percebam os prédios, a obra da visitação. Os prédios, ó, eles obedecem à regra da perspectiva. Se vocês alinharem, pegarem uma régua agora aí, botarem na tela do computador do celular e verificarem para onde que essas linhas aqui, ó, dos prédios, elas estão indo, elas vão chegar em algum lugar aqui na mão da Maria, mais ou menos. Ó. Essa figura aqui, para quem não lembra, né, para quem ainda não sabe, é a visitação. É quando a Santa Isabel, que estava grávida do João Batista, vai encontrar a Maria, que estava grávida de Jesus. Mas perceba, ó, como a perspectiva trabalha para fazer, ó, a escadinha aqui, ó, para criar essa sensação de profundidade na imagem. Aqui também, aqui está muito óbvia a questão da perspectiva. Aqui não está tão óbvia a perspectiva, a técnica da perspectiva não parece tão óbvia, né, porque você tem um prédio redondo, mas aí a gente tem a questão da proporção, né? Percebam que se aumentar bem a imagem, dá para ver as pessoinhas trabalhando nesse prédio gigantesco. Olha aqui, ó. Elas são manchinhas. Essa imagem não está muito boa, né? Mas percebam também, ó, a cidade aqui atrás. O tamanho dessa cidade, dos prédios dessa cidade, é diferente do tamanho desse prédio, desse pedaço de prédio aqui no canto à esquerda. E olha a sombra de novo, se projetando sobre essa cidade. O que mais? Falando agora de composição. Percebam que, como eu falei, né, a composição é o nosso cérebro conseguir enxergar uma realidade na imagem que ele está vendo. Nesse caso dessa obra, essa realidade é plausível, essa realidade faz sentido para o nosso cérebro. Por quê? Porque nós estamos vendo figuras que representam pessoas,
em volta de uma figura que representa uma mesa. Essas duas partes, esses dois conjuntos de figuras, cercados por figuras que representam um prédio e que está no outro ambiente maior, que é representado pela paisagem que aparece aqui na janela. Então, isso aqui, ó, um outro personagem entrando aqui pela esquerda, um cachorro, uma figura que representa um cachorro, uma figura que representa o chão, aqui embaixo, ó. Tudo isso concorrendo para fazer o nosso cérebro aceitar que isso é uma realidade possível. Isso aqui, todo mundo aqui viveu, já esteve sentado numa mesa com outras pessoas, dentro de uma casa que estava cercada pelo mundo. Então, todo mundo sabe o que é, o que está sendo representado nessa imagem. Por um acaso, nós sabemos que é outra representação da Santa Ceia, né? Mas poderia ser qualquer imagem de pessoas sentadas em volta de uma mesa comendo. O nosso cérebro aceita isso. Então, essa é a questão da composição aqui. Então, eu falei da proporção, falei da, da perspectiva, do sombreamento. Sim, é isso que eu quero que vocês façam, pessoal. Vocês olhem para a obra e percebam esses detalhes. Percebam como as coisas interagem. Não olhem só para o óbvio. Ah, é um monte de gente sentada. Não, gente, isso não é um monte de gente sentada. Isso é uma pintura, é uma figura 2D. Como é que essa figura 2D fez vocês enxergarem pessoas sentadas? Entendeu? É esse o caminho que vocês vão fazer. E para isso vocês vão usar esses elementos. Quando vocês falam. E eu escolhi as figuras ligadas à religião, né? As histórias bíblicas, justamente para que, caso vocês não consigam encontrar informações sobre a obra, no mínimo vocês sabem a história bíblica relacionada. Então, tem aqui a Santa Ceia. Esse quadro da melancolia é o único que diverge, né, nessa história da Bíblia, porque ele é um quadro ligado à magia. O quadrado mágico aqui do lado, ó, a balança. Isso aqui é cheio de simbolismo. É muito simbólico esse quadro. Então, ele está mais ligado à magia que à religião. Mas ainda assim, ele tem toda uma história por trás dele. Mas os outros quadros que não tem tanto, que vocês talvez não encontrem tanta história, nossa, eu não consigo achar os quadros. Ah, tá. Eles também estão falando de histórias bíblicas. Esse aqui é o caso da visitação, né, que eu já expliquei. Isso aqui é a festa do casamento, que é uma parábola também contada na Bíblia. A Torre de Babel também é uma história da Bíblia. Então, mesmo que vocês não encontrem informação da obra, vocês têm o contexto histórico que elas estão representando, ou melhor, o contexto bíblico que elas estão representando. Tudo bem até aqui, gente? Querem perguntar mais coisas? E aí? Quem foi a pergunta? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou aqui disponível. Essa é a obra que eu tô analisando. Achei ela muito interessante e muito bonita. Qual que você está analisando? A Qual torre. que você está vendo? A Torre de Babel. Ah, sim. Vixe, nossa. A Torre de Babel, ela tem tanto simbolismo nela. Pode falar também da simetria. Sim, tem alguns quadros que são simétricos mesmo, que tem uma relação de simetria. Por exemplo, esse quadro aqui, ó. Essas duas figuras, elas não estão aqui à toa, elas estão formando um equilíbrio aqui também. Lembra da composição em triângulo, ó? Você foca aqui nos rostos das pessoas, das santas, mas também você olha essas figuras aqui embaixo. Para quem pesquisou, né, já deve saber quem são essas pessoas. Aqui também a gente tem a simetria, ó, que acontece na forma como os personagens estão sentados e também na forma como o prédio está montado. E, aliás, né, quando você fala de última ceia, sempre vai ter... todas as últimas ceias são
mais ou menos parecidas. Então, você sempre consegue reconhecer pelo menos 4 personagens principais, né? Que é o Jesus, o Judas, que sempre está com um saquinho na mão, que é o saquinho de moedas, né? O Pedro, que é o mais velho e o mais próximo de Jesus, e o João, que também era o mais próximo do Jesus. Os outros personagens aí fica mais difícil de saber, né? Quem é aqui o Tiago, quem é o Tomé, quem é o Simão, aí já fica complicado. Aqui também ó, tem uma simetria. O que mais, pessoal? Bom, se vocês não têm mais dúvida. Ah, peraí, gente, antes que vocês saiam, coloquem os nomes de vocês aí no chat. Coloquem o nome de vocês que participaram aí, para eu depois marcar, registrar. Escrevam seus nomes no chat. Quando vocês fizerem o trabalho, como eu falei, né, eu trabalho em trio, ou em 3 ou 4 pessoas, trio ou quarteto, não precisa todo mundo me mandar o trabalho, ok? Não precisa todo mundo postar nas suas áreas do Google Class. Mas vocês não esqueçam de botar o nome de vocês no trabalho, hein? Porque senão eu não vou saber, né? Quem é que fez. Que mais? Que mais? Que mais? Alguma dúvida técnica? Bom, é isso, acho que é isso. Qualquer coisa, pessoal, mais uma vez, estou sempre no celular, ok? Só me escrever que eu respondo. E acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvidas, é isso, pessoal. Muito obrigado e boa semana para vocês aí. Tchau. Tchau, Até mais, Adriano. gente. Valeu. Deixa eu fechar essa tela aqui. Até mais, gente. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Bons estudos e cuidem-se, né? Se cuidem. Até mais. Até mais.